Bem, eu estudei até o primeiro ensino médio completo, né? Eu vim para o Rio de Janeiro muito pequeno, aproximadamente 4 a 5 anos de idade. Comecei a estudar aqui no Rio de Janeiro mesmo. Todos os meus irmãos são vivos até hoje, graças a Deus. Meu pai e minha mãe, infelizmente, durante a pandemia faleceram, mas eu tive uma boa formação, apesar da grande dificuldade financeira, né, que nós tivemos, mas todo mundo estudou, não até o terceiro grau, como todo mundo gostaria, mas tivemos uma formação razoável e todos nós trabalhamos até hoje e estamos vivos todo mundo, graças a Deus. Somos 7 irmãos. Para dizer a verdade, a minha infância não foi a que eu gostaria de ter sido, né? Muita dificuldade e eu fechando os olhos eu gostaria de não vê-la novamente, diante de tudo que eu passei, mas graças a Deus eu consegui vencer todas essas adversidades que aconteceram na minha vida, por ter tido uma infância muito pobre e meus pais não poder ter tido como fazer nada por a gente, porque eles também não podiam, não é porque não quiseram, é porque não podiam mesmo. A dificuldade foi grande para a gente. Sim, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, inclusive com 13 eu tive a minha carteira assinada. Eu hoje, com 58 anos, eu já estou aposentado há 7, né, devido ao meu tempo de trabalho. Então, na minha adolescência, foi muito difícil também, porque eu tive que estudar e trabalhar, e a gente chegando na escola, acordando muito cedo, a gente tem uma certa dificuldade de aprendizado, porque o sono bate. Eu pegava 5 horas da manhã numa padaria, então era muito difícil de estudar, conciliar o trabalho com o estudo. Basicamente eu fiz de tudo. De tudo que eu podia fazer para me virar, eu fiz. Vendi picolé, vendi laranja na feira, né? E a principal dela foi esse picolé que eu vendi. E posteriormente, quando eu fui para essa padaria para trabalhar de carteira assinada, um pouco antes, voltando a isso, eu trabalhava vendendo pão na rua. O meu apelido desde pequeno foi padeiro, onde eu morava, porque eu comecei vendendo pão na rua e foi onde eu tive a minha base de sustentação para mim e para minha família, que meu pai ficou internado por 2 anos e a gente não tinha de onde tirar sustento e eu fui o esteio da casa durante esse tempo todo que ele foi internado. Eu venci pelos meus meios próprios. Eu entrei no Exército, fui cabo do Exército 8 anos, fui polícia 1 ano, e tive uma vida legal depois disso, mas fui lá para o fundo novamente quando eu dei baixa no Exército, que eu saí da polícia, porque não gostei, voltei para o Exército. Aí acabou que o Fernando Collor de Mello, na época de 90, deu uma rasteira na gente, nas Forças Armadas, e eu fui embora. Então a vida deu uma emborcada de novo. E eu me restabeleci novamente em 96. Foi em 90, em 96, que eu já estava trabalhando de vigilante, fui trabalhar no Detran. 6 meses depois a empresa perdeu o contrato e eu caí na simpatia da direção. Estou lá até hoje. 28 anos no Detran. Graças a Deus. E eu tinha uma timidez incrível que hoje eu não acredito que eu consigo chegar num palco e cantar um samba diante da timidez que eu tinha. E a minha vida começou a dar uma melhorada quando eu fui para o quartel, comecei a me relacionar com muita gente de tudo quanto é tipo e espécies, e então a gente começa a ter o campo mais amplo, a gente começa a abrir a nossa cabeça diante dessas pessoas, que a gente tira um aprendizado de cada um deles. Então, quando eu fui para o Exército, é que eu comecei a tomar uma forma diferente na minha vida. Foi exatamente quando eu fui para o Exército. Eu tinha um amigo na escola que a gente começamos a interagir, que ele sempre foi sambista, hoje é um grande sambista, é diretor de Barracão da Mangueira e da Grande Rio, é primo da minha ex-esposa. Então eu tive uma relação assim do samba com ele. Ele que me levou para o samba, ele que me ensinou a tocar todos os instrumentos de percussão. Inclusive eu dei aula 7 anos no município nessa parte aí de percussão. Trabalhei no governo do Eduardo Paz, no primeiro mandato dele, eu trabalhava numa escola do município dando aula. Bem, eu comecei na Grande Rio de Caxias, né? Que eu era de Caxias, morava em Caxias, então lá tinha um bloco chamado Império do Gramacho, eu comecei nele, fez aquela junção, criou a Grande Rio e fui para lá. Da Grande Rio, eu conheci um diretor de bateria da Beija-Flor, para onde eu fui para Beija-Flor, me apaixonei, passei 22 anos lá na Beija-Flor. Foi uma vida que eu passei na Beija-Flor, onde me deu várias viagens. Então foi lá na Beija-Flor que eu me encontrei como sambista. Comecei lá tocando na bateria
E um belo dia, com a Soninha Capeta, que vocês devem conhecer, que foi rainha de bateria há anos da Beija-Flor, aí eu fui sambar e acharam que eu sambava e me botaram para ser mestre-sala da Beija-Flor. Não fui mestre-sala por descuido, me arrependo muito. O único arrependimento que eu tenho na vida, que eu poderia hoje estar bem famoso aí, no lugar do Claudinho, que dança com a Selminha. Que eu dançava e dançava muito. Hoje não, tô velho, não danço mais nada. Então fui para Beija-Flor, passei 22 anos tocando, conheci países. E fui para a Imperatriz, como ele é compositor, ele, vamos fazer um samba. Aí comecei a fazer samba, aprendi a fazer o samba lá com ele, e hoje eu consigo fazer um samba sozinho. E foi uma coisa assim, um choque engraçado, porque eu sendo nordestino, né? Como o pessoal falava, batedor de triângulo, eu fui para o samba. E dei certo, e as coisas foram acontecendo. Em 2016 eu cantei na Marquês de Sapucaí, na Acadêmico da Cubango, com o Preto Jóia, não sei se vocês conhecem, que é um grande cantor de samba enredo. É meu padrinho de casamento na música e meu padrinho de casamento também, e me levou para Cubanca e eu tive a oportunidade, o prazer de cantar na Marquês de Sapucaí. Então o mundo do samba me trouxe muita coisa boa, me trouxe muitas viagens, viajei bastante, conheci muitos lugares. Aí conheci a minha esposa atual, e o Preto Jóia, tio dela, me carregou para a Imperatriz, onde eu estou até hoje, e sou compositor da Imperatriz. Eu ganhei na 96 na Unidos da Ponte. Era na Sombra da Folia, na época o enredo, e na Imperatriz Leopoldinense 98, quase ano 2000. Na Ponte era assim, é sol, areia, é verão, vou sombrear, eu quero estar contigo, ser o teu amigo, quando precisar, é sol. E na Imperatriz, quase ano 2000, falava de tudo isso que está acontecendo hoje, que era mais ou menos assim, ó. É novo tempo, é bom pensar, é tempo, amor, de expressar o sentimento e a terra preservar. Vou viajar nas previsões de um homem sonhador que tentou voar, cruzar o mar nas asas da imaginação, fez o tempo avançar no tempo através da criação de máquinas sem sentimentos que funcionam quando ele põe a mão. Então tudo isso está acontecendo hoje, né? O sambista hoje, ele não tem mais valor dentro das escolas de samba. Porque antigamente você ganhava um samba numa escola, sua cara aparecia na televisão 24 horas. Pô, foi um compositor tal que ganhou. Hoje uma escola de samba entra na avenida, ninguém sabe quem fez o samba. A escola ganha milhões e o cara que fez o samba, o cara que fez aquela arte ali, não é mencionado em momento nenhum. Me desculpa a expressão, mas é o carnaval dos seios e dos bumbus. Essa é a verdade. Então é só quem é famoso, é global, é que vai aparecer lá. É por essa razão que as escolas de samba e o mundo do samba está perdendo muito sambista de valor. Porque o pessoal está indo embora, está migrando para fazer outra coisa. Não quer mais saber do samba, porque não tem valorização. Sim, eu já era vigilante, eu trabalhava na empresa Confederal, até o ano passado trabalhava aqui, né, no Pedro II, e a Confederal ficou anos aqui no Pedro II, se eu não me engano, uns 28 anos, basicamente. Então eu trabalhava na época na UPA, ali em Manguinhos, que era, Deus que me perdoe, um inferno aquele ali, e eu tive a oportunidade de uma vaguinha aqui no Pedro II, que a escala aumentou, o efetivo, e o supervisor me perguntou se eu gostaria de vir para cá, eu falei, quero. Então, quando eu vim trabalhar aqui, anos depois, se não me engano, 2 ou 3 anos, eu comecei a trabalhar no município, nessa escola com criança. Aí foi uma integração muito bacana que eu até interagi aqui na escola com os professores, João, aquele que faleceu, o Marquinho. Olha, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Porque você trabalhar com criança, você faz parte daquela inocência deles. É uma coisa tão gostosa que você não se sente adulto. Você se sente criança também. Porque eles passam uma coisa tão gostosa, não tem malícia. É maravilhoso trabalhar com criança. Se eu pudesse, eu voltaria a fazer a mesma coisa de novo. Aos pouquinhos, a minha integração com as crianças foi percebida, né? Pela dona Rejane, que é a que mais cata as coisas da gente, né? E a dona Ana, na época, a dona Lurdinha, e os próprios professores, né? O professor João, né? Aí ele falou, cara, você tem alguma coisa diferente, você se dá bem, as crianças gostam de você, onde você está, as crianças te cercam. O que você tem de especial para as crianças? Eu falei, cara, eu dou aula de música para criança. Ah, então é isso. Então, a partir daí, eu comecei a interagir com todos eles.
trouxe muita coisa boa aqui para o colégio, trouxe escola de samba para cá, mestre e porta-bandeira, famosos, cantores, trouxe muita coisa aqui para dentro da escola na época. Aí eu saí daqui um ano, porque acabou o contrato nosso, né? Durante o dia, nos campos, todos eles. Então eu saí daqui um ano, fui trabalhar no FRJ e teve uma oportunidade de voltar aqui para a reitoria, que é minha paixão, é minha cachaça, e eu quis vir para cá. Eu quero voltar? Eu falei, quero. Então estou aqui de volta na reitoria novamente. Não, eu tenho. Eu tenho uma reunião num dia de sábado, aonde teve uma resenha, né? Vou colocar a resenha, para lembrar os garotos novos. E foi perguntado a todos os servidores, cada um respondia uma coisa, o que não poderia faltar no Colégio Pedro II. E eu tive uma maioria, praticamente. O que não pode faltar aqui é o Aurélio. Cara, eu chorei esse dia. Não tinha como ser diferente. E como eu sou muito emotivo, eu chorei, eu tive que chorar, não tinha jeito. Então as pessoas, aqui não pode nunca faltar Aurélio. Caramba, eu fiquei emocionado com aquilo. Não esqueço disso nunca. Para a gente que somos vigilantes, a gente tem uma observância muito grande no que a gente está fazendo, porque é muito complicado. Eu, por exemplo, que trabalho ali na portaria ali, é muito complicado trabalhar ali. A aceitação da gente fazer uma abordagem com o servidor é difícil. Ele não aceita ser abordado. Entendeu? Então isso é uma coisa que eu gostaria de que tivesse mudado, mas não mudou. É uma observância minha lá atrás, porque eu não conheço a senhora. A senhora vai entrando no setor que eu trabalho, é minha obrigação. A senhora vai aonde? Por gentileza, quem é a senhora? A senhora imagina, a senhora está fazendo essa entrevista aqui e entrar uma pessoa desagradável ali que a senhora não conhece, não foi identificada por lugar nenhum, por ninguém. Vai haver um questionamento da senhora com alguém. Por onde essa pessoa entrou? Quem deixou entrar? Então, é uma coisa que eu gostaria que tivesse mudado aqui, mas não mudou de forma alguma. Que muitos servidores não olhassem para o vigilante, olhassem, melhor dizendo, e enxergassem, porque nós somos invisíveis perante a muitos servidores aqui. Eu lhe afirmo isso que eu estou lhe falando. Eu trabalho ali naquele portão, tem gente que passa de costas para não dar um bom dia. Não vai me diminuir nada, nada mesmo, porque a grandiosidade do ser humano está em Deus, não está em nós. Então é Deus que, como diz o Xande de Pilares, que é a ponta estrela que tem que brilhar. O Luiz, né, que foi o da TI, me pediu, que ele sabia que eu era compositor, me pediu. Aí eu fiz, aí a professora Ana Paula ficou sabendo, como eu me dou muito com ela, né? Ela chegou ali no portão, eu estou com raiva do senhor. Eu falei, por que, professora? Estou sabendo que você fez o samba para o Luiz e não fez para mim. Eu falei, vou fazer para a senhora. Ela só aceita se foi hoje. Caramba, minha cabeça ficou batendo ali na parede o tempo todo. Ela foi almoçar. Quando ela voltou, eu falei, tá aqui o samba. Eu fiz. A essência do saber vem da boa administração, maestria no saber, dignidade na educação, com o toque feminino, refinado e divino, na arte de vencer. Professora Ana Paula, o Pedro II precisa crescer. É por aí. O do Luiz já era diferente um pouquinho, que dizia assim, ó, o reitor é o baluarte, divina arte, o elo da educação. Luiz, nós contamos com você. Aí a mesma coisa. O Pedro II precisa crescer. Aí eu fiz algumas mudanças, mas é bem diferenciado. É na mesma levada, mas é diferenciado. Só o do Bernardino que eu não lembrei, que eu fiz para ele no dia da votação. Está gravado no meu celular, mas não tem como eu cantar, que a melodia faz aqui na minha cabeça. Bom, a primeira família que eu tive, eu não posso nem considerar assim que eu fui casado, tive uma família que eu fui um judeu errante, sério, e perdi o casamento, né, diante disso, e quando a gente perde, a gente acha que a gente está certo, e hoje, eu com a minha consciência no lugar, todo errado fui eu. E hoje eu sou casado com uma menina bem mais nova do que eu, e é a minha cabeça. Tem filhos, tem o Iago, quando eu fui morar com ela já tinha, professor, se formou agora, 24. E tenho a Carol, que trabalha aqui no Pedrinho. Ela trabalha naquela
educação especial. Mas está se formando no ano que vem também, em nome de Jesus. Tá? Então eu me casei, tenho esses 2 filhos e hoje, graças a Deus, eu vivo muito bem. Fazer um aniversário de 15 anos de uma neta que eu tenho, que tem 3 anos hoje. Ficaria feliz, só isso. Não pleiteio mais nada para mim. Os outros são complicados devido a problemas familiares. Eu mencionei lá o judeu errante. Então tem netos que eles nem me consideram como avô. Essa é a verdade. Então essa eu me agarrei nela. Ela vindo. Isso aqui é o tudo para mim. É tudo. A primeira é gratidão. Gratidão. A minha serenidade hoje, né? E felicidade total.